Recording in progress. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pelo atraso, a gente teve um pequeno problema técnico. A gente vai tentar aqui correr com o tempo para não passar muito do horário. Estão comigo hoje para a teleconferência de resultados do primeiro trimestre o Augusto Martins, aqui no meio, diretor-presidente da companhia, o Breno Vicente, diretor financeiro da empresa, e eu, Mara Boaventura Dias, diretora de Relações com Investidores. A apresentação está sendo transmitida simultaneamente via YouTube e pelo Zoom, podendo esse ser acessado no site de ri.jhsf.com.br. Se estiver assistindo via Zoom, faça sua pergunta na seção de Q&A, por escrito. Se quiser fazer via áudio, clique em Raise Hand. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação, relativas a projeções dos negócios, são baseadas em premissas da diretoria da companhia, bem como informações disponíveis. Desse modo, envolve riscos e incertezas, já estão relacionados a eventos futuros. Alterações na política macroeconômica ou na legislação também podem afetar as projeções relatadas aqui. Agora, gostaria de passar a palavra para Augusto, que dará início à apresentação. Augusto, por favor. Obrigado, Mara. Boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aqui em mais uma divulgação de resultado da JHSF. Para avançar aqui com o nosso tempo, já vou entrar então diretamente em três mensagens principais que resumem esse primeiro trimestre, o resultado desse primeiro trimestre, que surpreende mais uma vez, né, com a força do resultado apresentado. Então, o primeiro ponto a dividir com todos é o sucesso operacional dos negócios e a força do ecossistema único de alta renda. A gente vai cobrir ao longo da apresentação, mas, de fato, a construção desse ecossistema diversificado entre as unidades de negócio que nós temos hoje na companhia e o ganho sinérgico que esses negócios trazem na relação que nós temos com os nossos clientes, refletem no sucesso operacional quando a gente olha o todo da companhia. Então, a gente vai cobrir isso com detalhe, passando negócio a negócio. Um outro ponto muito importante, uma mensagem principal desse nosso resultado, é a representatividade entre os negócios de renda recorrente da nossa companhia. Quando a JHSF, aproximadamente 20 anos atrás, tomou a decisão, né, de diversificar os seus negócios, ao deixar de ser uma companhia focada especificamente só na incorporação, né, em negócios imobiliários, e começou a ter um novo bloco de renda recorrente, isso se deu inicialmente com o nosso negócio de shoppings, e que avançou muito bem, mas ao longo do tempo outros negócios foram surgindo e esse resultado traz agora um segundo avanço dessa diversificação entre os nossos negócios, da diversificação de risco e da natureza dos negócios que nós operamos, que é a relevância entre os negócios de renda recorrente que nós vamos cobrir. Então, é um avanço significativo nessa diversificação entre as naturezas, agora também no tamanho dos nossos negócios. E o terceiro ponto importante além de olhar para essa questão para fora da companhia, vamos dizer assim, da relação com os nossos clientes, dos nossos negócios e do sucesso e do cuidado, né, operacional das nossas atividades, é também essa gestão ativa e forte que nós tivemos para uma maior eficiência da estrutura de capital e de movimentos de reciclagem, e que também esse resultado traz mais uma vez o reflexo desse avanço. Então, quando a gente olha de forma macro os nossos dois blocos, a renda recorrente e o consolidado como um todo da JHSF, a gente atinge um resultado consolidado de 440 milhões de reais, aproximadamente. Eu vou dar os números arredondados aqui, um crescimento próximo de 40%. O EBITDA atinge quase 200 milhões de reais, 198 milhões de reais, com crescimento de 61%. O nosso lucro líquido atinge 340 milhões de reais, um crescimento de 139%. Os dividendos anunciados, né, para 2025 de 250 milhões de reais, que vão dar uma curva, né, na base de março de 9% do dividend yield do papel.
na forma consolidada, depois entrando em renda recorrente, mas consolidada, cobrindo incorporação, um trimestre positivo para incorporação, 227 milhões de reais, superando as vendas do primeiro trimestre e seguindo a nossa estratégia de preservação das margens e do valor dos nossos estoques, que a gente vai cobrir também quando passar pela incorporação, e a estrutura de capital nesse primeiro trimestre, fazendo o link da abertura, que é a emissão relevante, a maior emissão de renda fixa que nós já fizemos ao mercado, próximo quase a R$ 1 bilhão, em taxas inéditas e estrutura muito positiva, que deu um avanço importante para o nosso LM. Olhando especificamente para o bloco de renda recorrente, antes de entrar na diversificação em si dos negócios, um trimestre com uma magnitude importante para essa nossa estratégia, que a gente vem a trimestre trazendo esse mandato de deixar cada vez mais esse nosso bloco robusto, né, representativo em relação à companhia, um crescimento de 36%, que mostra, de forma geral, entre as nossas atividades, uma boa performance operacional, uma boa percepção dos nossos clientes em relação ao serviço e, por isso, desse crescimento. O EBITDA ajustado chegando próximo de 150 milhões de reais, um crescimento de 52%. E de forma macro, entre as coberturas dos negócios, shoppings a gente vai apresentar com performance surpreendente, crescendo na base de 15%, e a nossa flagship, o Shopping Cidade Jardim, crescendo quase um quarto do seu tamanho, de 25%. No nosso negócio de hospitalidade e gastronomia, crescendo 2 dígitos nos principais índices de avaliação. Quando a gente olha o aeroporto, chegando em recordes de movimento, em recordes de abastecimento, em recordes e destaques também em relação ao market share de mercado. E no nosso negócio de residência para locação, a JHSF Residence e os nossos clubes, um avanço importante na venda dos memberships, também refletindo o sucesso dos negócios, o crescimento em relação à área disponível, e que a gente vai trazer um pouco mais de detalhe em relação aos próximos passos dessa área. Focando então agora nos números específicos, né? Essa informação que a gente traz desse crescimento de renda recorrente é significativo, trazendo um atingimento para nós de 74% da geração de EBITDA ajustado da companhia vindo desse bloco de renda recorrente. O lucro líquido chegando a 362 milhões de reais, um crescimento forte, e o resultado bruto também, um crescimento de 52%, chegando em 174 milhões. Então, esse bloco, que há mais de 20 anos a gente vem desenvolvendo e investindo nele, né, na diversificação de negócios da nossa companhia, continuando, seguindo o nosso DNA de negócios imobiliários, que continua presente, permanente, e a gente vai continuar olhando isso para frente, com o sucesso que vem apresentando nesses negócios, mas agora, já de forma repetida em relação aos nossos últimos trimestres, renda recorrente apresentando crescimentos fortes, robustos, de 2 dígitos, e de forma exponencial, né, em relação aos números que a gente vem apresentando trimestre a trimestre, e um trimestre forte, de novo, nessa nossa estratégia. E o grande ponto positivo, linkando ao começo ali da mensagem macro, no início da apresentação, é a forma como isso está distribuído hoje. Como eu comentei, há 20 anos atrás, quando nós iniciamos esse processo, há mais de 20 anos atrás, dessa diversificação de risco da estratégia da companhia, e também de olhar para o nosso cliente e construir esse ecossistema único, né, no setor de alta renda na América Latina, a gente chega numa distribuição forte agora. No início, essa diversificação era calcada no negócio de malls, de shoppings, e a gente foi, ao longo do tempo, desenvolvendo os nossos novos negócios. Então, hoje a gente chega numa distribuição relevante entre os negócios, com força entre os negócios, com shoppings com 33%, o nosso negócio de clubes e residência para locação com 32%, o nosso negócio de hospitalidade e gastronomia com 14%, e o nosso negócio de aeroporto com 21%. O que é o ponto positivo que eu gostaria de reforçar com vocês aqui? Isso aconteceu com o surgimento dessas nossas novas unidades de negócio, olhando, né, para esse lifestyle, né, para o estilo de vida do cliente de alta renda, mas isso acontece
Não porque o nosso negócio de shoppings não performou bem, muito pelo contrário, a gente vai cobrir agora em seguida malls, mas shoppings vêm trimestre a trimestre crescendo na casa de 2 dígitos, vem trimestre a trimestre com as melhores performances do mercado, então esse negócio vem crescendo, né, constantemente, e os outros negócios vieram ganhando representatividade em relação ao todo. Então, a gente tem 3 fatos positivos aqui nessa questão da diversificação. Primeiro, a diversificação da representatividade. A companhia saiu de uma companhia que era basicamente uma incorporadora para ser um ecossistema em alta renda, em alta renda, com negócio de renda recorrente e incorporação. O segundo passo foi a diversificação entre os negócios, não só os CMOs, e hoje a gente tem 4 negócios muito fortes nesse setor de alta renda. E o terceiro ponto é a representatividade entre eles, que traz para a gente uma diversificação ainda maior e traz para eles a confirmação de uma tese que vem sendo aplicada pelo nosso time e percebida pelos nossos clientes. Essa representatividade, essa distribuição com essa representatividade entre os negócios é um avanço importante e, de novo, vindo atrelado a um crescimento do nosso negócio líder, que era o negócio de renda recorrente, que era o negócio de shoppings, performando de forma destacada. Quando a gente olha o resultado consolidado, é um crescimento robusto no resultado consolidado, muito fruto de um time que trabalha incansavelmente, como a gente nos comunicamos aqui internamente da companhia, com muita dedicação e um olhar muito forte para a qualidade e para a excelência dos nossos serviços. Nós temos a consciência que é esse foco e essa atenção aos detalhes e ao cuidado, a toda a jornada e a experiência dos nossos clientes conosco, que é o que tem trazido a performance operacional para a companhia, e a gente reflete isso nos números. A receita bruta crescendo 37%, chegando a 440 milhões, o resultado bruto crescendo quase 60%, em 250 milhões, o EBITDA ajustado da companhia chegando a quase 200 milhões de reais, com crescimento de 60%, e o lucro líquido crescendo 139 milhões de reais. Então, esse crescimento consolidado, na nossa visão, ele é fruto, primeiro, desse foco muito disciplinado da companhia no setor de alta renda, e nós fizemos isso até com os movimentos recentes de reciclagem de capital, com a venda das participações dos shoppings que não tinham relação mais com essa estratégia core do foco total na alta renda, e também muito fruto dessa diversificação de negócio entre os negócios de renda recorrente de incorporação e que construiu esse ecossistema único na América Latina que se conecta com o cliente de várias formas, além da incorporação que sempre foi a nossa origem. Então, a união dessas forças desses negócios, a sinergia que nós temos hoje e o fato de ser o único grupo na América Latina que se conecta com o cliente nesses diferentes momentos da vida do nosso cliente, em todas as atividades que nós temos, tem refletido no crescimento e na boa performance operacional da JHSF. Indo então para o nosso negócio de origem de renda recorrente, o nosso primeiro negócio, que é o negócio de shoppings. Como eu disse, ele vem de novo com 2 dígitos de crescimento, mostrando a positividade da performance. É a maior performance do mercado em relação a crescimento, é a maior performance do mercado em relação aos índices de performance que nós vamos cobrir à frente, e na nossa visão, reflexo de um mix e de uma combinação do estilo da arquitetura dos nossos negócios, do mix das lojas, do mix de todas as composições que nós temos de serviços que são oferecidos aos nossos clientes, que tem trazido essa performance destacada. Não à toa, o Shopping Cidade Jardim conta com 12 flagships das principais marcas internacionais exclusivas. A gente vai anunciar em breve esse plano de expansão que vai acontecer, de novas flagships chegando, e que faz o shopping reunir a maior quantidade de flagships das principais marcas internacionais no país, um novo espaço dedicado para wellness, que também vai estar conectado ao Shopping Cidade Jardim. E, de uma forma geral, os outros shoppings também performando bem, e as obras avançadas que a gente segue, do Boa Vista Village Town Center, que é o nosso novo shopping que vai ser inaugurado no segundo semestre, conectado ao todo o complexo Cidade Jardim, que vai trazer para a gente uma nova operação para o nosso grupo, e a continuidade das obras do Shopping Faria Lima. Então, além do crescimento direcionado dos nossos shoppings que já existem, com
o Shopping Cidade Jardim, o Shops Jardins, o Catarina Fashion Outlet, o Boa Vista Village Market, esses novos shoppings mostram um pipeline importante para a companhia de crescimento nessa unidade que vem sendo reconhecida como líder de performance no mercado. Então, quando a gente olha os destaques dos números, as vendas dos lojistas crescendo 15%, atingindo 945 milhões no primeiro trimestre. Então, um número robusto para o trimestre, um crescimento num trimestre que traz uma sazonalidade, então que mostra a força dos nossos shoppings. Especificamente, o destaque é o Shopping Cidade Jardim, como eu disse, crescendo 1/4 do seu tamanho. E isso acontece num shopping que tem vacância praticamente de zero, ou seja, 100% de ocupação. Então, isso reflete mesmo o ganho de fluxo, de percepção dos nossos clientes, de market share, né? Então, um avanço importante. Quando a gente olha para os indicadores S, também em duas casas crescendo, líder também nos indicadores S, tanto os indicadores de venda quanto os indicadores de aluguel. E o resultado bruto do shopping refletindo o perfil dessa operação, crescendo a receita bruta 19% e o EBITDA ajustado 15%. Passando para o nosso segundo negócio de renda recorrente, o negócio de hospitalidade e gastronomia. Essa é uma atividade que sempre traz um desafio grande no crescimento de indicadores operacionais, né, pela forma em que essa operação ela se segue. Então, a gente chega com indicadores operacionais crescendo em 2 dígitos, que a gente vai detalhar para frente. É a melhor performance do primeiro trimestre que nós já tivemos nesse negócio, rompendo a barreira de 100 milhões de reais da receita líquida. E a gente também traz uma questão positiva para esse negócio, que é, além desse trabalho de gestão operacional, de eficiência operacional, de ganho de performance nos indicadores e nas atividades que nós temos, essa atividade também tem um pipeline importante de crescimento para frente, que é a expansão internacional, com os hotéis já anunciados de Miami, fazendo Londres em Mayfair, o Fazano Sardenha e o Fazano Cascais, que nós já anunciamos, e agora a gente anuncia uma nova operação no Uruguai, um hotel que vai ficar na região de La Barra, em Punta del Este, um hotel que vai estar de frente para o mar, pé na areia, e que vai trazer para o nosso mix de hotel ali em Punta del Este, agora a opção para os nossos clientes ficarem ou na questão serrana, na questão montanhosa, vamos dizer assim, de Punta del Este, e agora uma operação também conectada direto à praia, dando essas duas opções nesse lugar que cada vez mais se classifica como um destino importante internacional do setor de alta renda. Entrando, então, como eu comentei, nos indicadores, a gente rompe, então, e tem o melhor trimestre da nossa história, do primeiro trimestre, rompendo 100 milhões de reais. A taxa de ocupação chega a 55%, um crescimento de 2 pontos percentuais, mostrando a receptividade dos nossos clientes em relação ao produto, aumentando a nossa ocupação. E aí, nos indicadores, todos eles crescendo de forma robusta. Em relação aos nossos hotéis, a receita por quarto disponível crescendo 17%, então, mostrando uma capacidade da companhia ajustar o seu preço, né, em função do produto ofertado. Quando você olha a diária média das nossas unidades, crescendo 13%, chegando a R$ 4.739 como diária média, um crescimento também importante. Quando a gente olha na nossa operação de restaurantes e gastronomia, um crescimento do valor de 14%, chegando a um couvert médio de R$ 326. E um ponto muito importante, a gente vem a trimestre a trimestre ajustando essa questão do valor dos nossos produtos, e a gente consegue, nesse trimestre, fazer esse ajuste com crescimento de couvert, que é um ponto importante, ou seja, a gente está obtendo ajuste nos preços sem perder e com crescimento da quantidade, ou seja, aumentando também o market share, além da eficiência operacional. E o resultado dessa unidade crescendo 23%, como eu comentei, rompendo 100 milhões de reais, 113 milhões de reais, e o EBITDA ajustado crescendo 18%, também trazendo um ganho de EBITDA para essa unidade.
O terceiro negócio de renda recorrente, que é o aeroporto. O aeroporto traz um trimestre muito realizador para a nossa visão em relação a essa operação. Ele vem seguindo trimestre a trimestre, como a gente vem dizendo, uma demanda muito forte. A gente tem uma demanda superior à nossa capacidade. A gente tem, além das aproximadamente 150 aeronaves angaradas conosco, mais de 100 aeronaves em lista de espera para que passem a ser angarados conosco. Por isso que a gente avança com a ampliação do nosso aeroporto. Lembrando novamente que no ano passado a gente inaugurou uma ampliação que levou de 9 para 12 hangares. No fim do ano, a gente iniciou a nova ampliação de 12 para 16 hangares. Essas obras seguem aceleradas, de modo que a gente, no segundo semestre, já tem esses hangares disponíveis e aumentando, então, a quantidade de aeronaves hangaradas conosco. O aeroporto chega a uma relevância importante para nós. É o primeiro aeroporto em movimentos internacionais da aviação executiva. Então, o São Paulo Catarina Aeroporto Executivo atinge essa marca de ser o primeiro no ranking em relação a movimentos internacionais. Para vocês terem uma ideia, isso representa, do estado de São Paulo, um market share de 70% desses movimentos. E já chega também na posição de segundo maior aeroporto em movimentos nacionais, que traz, então, de fato, o avanço importante da performance desse nosso negócio. E nesse trimestre, olhando para resultado, é recorde de resultado, é o nosso melhor resultado operacional e financeiro. E aqui a gente consegue observar que é um crescimento de quase 50% em relação aos movimentos, né? Essa atividade ela tem uma alavancagem operacional importante para a gente, porque a grande estrutura do aeroporto está instalada, né? Toda a nossa infraestrutura está instalada, essas ampliações se dão através da construção só dos novos hangares, né? Então, esse crescimento de movimento traz, como a gente observa ali à frente, margens, ganho de EBITDA, ganho de margem. Então, um crescimento de 50% nos movimentos. É também o nosso recorde em litros abastecidos, chegando a 30% de crescimento. E a receita bruta crescendo a 33%, atingindo 61 milhões de reais. E o EBITDA ajustado também crescendo 60%. Então, são crescimentos muito fortes e que são reflexos, como eu venho dizendo, negócio a negócio, da força desse ecossistema único do setor de alta renda que se conecta com o cliente nessas atividades distintas. Passando para o nosso quarto negócio de renda recorrente, a JHSF Residence e Clubs, que a gente vem investindo força, né, e capital nele há algum tempo, com a construção dos nossos clubes e das unidades de residência para locação. O portfólio chega a 113 mil metros quadrados de área entre os clubes e as unidades de locação, então uma operação que tem uma robustez importante. A gente traz a informação que nesse primeiro semestre a gente inaugura o Fazano Tênis Club. As obras, o Fazano Tênis Club, ele tem abertura prevista para esse primeiro semestre. É o único clube da cidade de São Paulo com a marca Fazano. Vai ser um clube com 6 quadras cobertas de tênis, com todos os amenities operados pela marca Fazano, um clube completo e que reforça ainda mais o complexo Cidade Jardim. Então, mais um clube que passa a ser operado por nós. E também, além desse clube, o São Paulo Surf Club também com abertura para 2025, próximo do meio do ano. A gente chega, então, a 3 clubes operando, né, que é o Boa Vista Village Surf Club, que teve uma venda e um sucesso importante dos memberships. A gente inaugura esses mais 2 clubes, a gente passa a operar 3 clubes e passa a ser também um grupo líder, a companhia líder no Brasil na operação de clubes de alta renda. Quando a gente olha para os números, então, esse aumento nas vendas dos memberships trazem um ganho na receita bruta de quase 150%, 55 milhões de reais. O EBITDA ajustado também cresce fortemente. O negócio de clubes, como eu disse, a gente vem adquirindo um sucesso e um feedback muito importante dos nossos clientes. O São Paulo Surf Club vai ser o primeiro clube numa grande metrópole do mundo, contando com a piscina da Perfect Swell, como na imagem a gente tem aqui na nossa apresentação, de frente para a Ponte Estaiada, né, no coração de São Paulo.
a menos de 5 minutos do Cidade Jardim, a 3 minutos do Cidade Jardim, a aproximadamente 10 minutos da Faria Lima. Um clube que com certeza vai mudar o estilo de vida dos nossos clientes, dos amantes do surf, dos amantes do esportes, que é um clube completo. Então, essa questão dos nossos empreendimentos únicos estão refletindo nesses resultados. E quando a gente olha também para as residências de locação, a JHSF Residence é também um sucesso importante, né, na percepção da qualidade do produto. Para vocês terem ideia, nessa imagem do Fazendo Residence, todas as unidades que nós temos hoje estão 100% locadas. A gente tem uma lista de espera de clientes esperando para poder, no caso de vacância, poderem alugar essas unidades. E com as novas unidades que serão disponíveis, esse negócio também tem uma perspectiva importante de crescimento para frente. E a Capital, o nosso último negócio de renda recorrente, atingindo 2,5 bilhões de ativos sob gestão, um crescimento rápido, né? A Capital tem aproximadamente 2 anos de vida, já figura hoje entre as 15 maiores assets do Brasil focadas no setor imobiliário. E, no nosso caso, é a única asset focada no setor imobiliário de alta renda. É isso que a Capital sempre vai estar conectada a esse ecossistema da JHSF e ao ecossistema de alta renda. Ela vem contribuindo de forma estratégica para a companhia nos M&As. É a Capital que tem feito a assessoria financeira exclusiva para os nossos movimentos de compra e venda de ativos. Tem um pipeline importante para frente de captações do Brasil e no exterior. Essa expansão internacional do grupo muitas vezes se dá através da estrutura de fundos que a Capital faz essa gestão e captação. E ela tem mostrado uma assertividade muito grande pelo tempo de história e pela forma como ela vem crescendo e dessa importância estratégica no todo da nossa companhia. E para finalizar, entre os nossos negócios, saindo do bloco de renda recorrente e entrando para a incorporação, um trimestre positivo, as vendas atingem 228 milhões de reais, um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2024. Esses resultados eles são reflexos desses projetos muito únicos que nós fazemos, exclusivos, são feitos através de um land bank próprio. O nosso land bank na companhia é em cima de land bank comprado, que nós dizemos, ou seja, não são em cima de permuta, o que trazem para a companhia essa condição de poder fazer esses lançamentos da forma que a gente vem fazendo, de forma planejada, esperada, no timing correto, e também obter as maiores margens do mercado. Destaques para as vendas aqui são as vendas do Reserva Cidade Jardim, que seguem com as suas obras em andamento, as 4 novas torres que vão estar conectadas ao complexo Cidade Jardim, as 4 torres mais icônicas de São Paulo, e as obras seguem em andamento e também trazem uma participação importante nessas vendas consolidadas. Então, as vendas crescendo em relação ao primeiro trimestre do ano passado. O POC, né, o modelo de contabilidade para essas vendas, trazem para a gente um crescimento das receitas a apropriar, o que mostra que dá uma perspectiva positiva para frente, né, de receitas que serão recebidas no nosso resultado para frente. Então, a perspectiva futura para esse negócio continua sendo uma perspectiva positiva. Contas a receber robusto e com um histórico de performance muito forte, né, muito positivo em função da qualidade dos nossos clientes. E o mais importante desse número, nessa unidade, não é só a relevância ou o tamanho nominal do número de vendas contratadas, o valor de vendas obtidas nesse trimestre, mas sim o resultado e as margens, né? Essa é a estratégia que a gente vem trimestre a trimestre comentando, de uma atitude conservadora da nossa companhia, de uma atitude segura, de preservar o valor dos nossos estoques, de preservar margens, de preservar o valor de venda dos nossos produtos, de cuidar com eficiência e com cuidado da gestão de custos dos nossos projetos e de desenvolver projetos únicos, controlando a quantidade de produtos ofertados. Isso vem preservando as margens dos nossos negócios e são comprovados aqui com as margens robustas. É o destaque no mercado em relação à margem
dos negócios de incorporação, e ele é fruto dessa estratégia de poder ter um controle muito forte desses fatores todos que eu comentei, principalmente da quantidade de produto ofertado. Então, essa é uma estratégia que vem se mostrando acertada em função do valor vendido e das margens, e que a gente vai continuar repetindo isso trimestre a trimestre para não abrir mão dessa questão que, na nossa opinião, ela é muito importante para a visão de médio e longo prazo da saúde da companhia. E aqui, entrando na estrutura de capital, Breno, você cobre aqui conosco a estrutura de capital. Obrigado. E aí eu encerro com você depois no final, por favor. Combinado. Então, a estrutura de capital, a gente continua, né, nesse primeiro trimestre, aperfeiçoando a estrutura de capital através de emissões no mercado de capitais, com taxas e condições recordes para a companhia. E, além disso, a gente conclui, né, mais um passo da venda do Ponta Negra nesse trimestre, que a gente está terminando vamos dizer assim, essa reciclagem de capital que a gente concluiu e anunciamos no final do ano passado, né? Então, a gente, só retomando aqui com todo mundo, a gente acho que conclui uma eficiência reciclagem de capital na ordem de 733 milhões de reais. Nesse trimestre também a gente concluiu no final de março a captação do CRI, que o Augusto comentou no início, no início desta apresentação, no valor de aproximadamente 940 milhões de reais, uma taxa média ponderada de 102,93 CDI, sendo a série mais longa de 7 anos. Foi um CRI muito importante para a companhia, a gente acessa o mercado. Ano passado, lembrando que ano passado a gente fez 2 grandes emissões, né, na ordem de 1 bi 300, né, uma de 700 milhões, uma de 600 milhões, e esse ano a gente começa o ano já endereçando todo o fluxo de vencimento da dívida de 2025, né. Pode passar para o próximo slide, Augusto. Acho que a gente consegue, acho que gostaria de salientar aqui, é uma companhia hoje que tem se posicionado, né, 90% da nossa dívida está no mercado de capitais. Acho que isso é super positivo no ambiente de negócio que a gente vive hoje, né? Então, o mercado aceitando bastante o nosso papel, a gente também conseguindo ofertar boas emissões nesse mercado. A gente conseguiu fazer 2 movimentos ao mesmo tempo, que é o alongamento da dívida e a redução do custo. Então, a gente sai de que eu chamo aqui de duration pré-liability management de 5 anos para 6,1, e nos próximos meses deve a gente ver um pouquinho alargado esse prazo ainda, e a gente sai do custo médio ponderado de capital de 1,68 para 1,10, né? Então, a gente se posicionou bem nas emissões que a gente fez em PCA, a gente aumentou um pouco a representatividade de PCA no total das emissões da companhia, e também isso a gente ajudou bastante a gente a reduzir esse custo ao longo desse período. Quando a gente fala de dívida líquida, a gente chega a uma dívida líquida de 1,5 bilhões de reais, né, com um índice de alavancagem, dívida líquida ajustado e EBITDA dos últimos 12 meses de 1,79 vezes. Então, a gente tem mantido abaixo de 1,80, abaixo de 1,2, apesar do robusto investimento em CAPEX que a companhia vem fazendo nesse shift de mudança, né, de ser uma companhia muito focada em corporação e criando esse grande portfólio de renda recorrente, e a dívida líquida, patrimônio líquido de 0,39, é bem tranquilo em relação ao cofre que a gente tem, que é de 0,6, tá? Então, acho que esse slide resume um pouco que a gente tem a continuidade desse trabalho que a gente começou aproximadamente há um ano atrás. E no próximo, acho que fica mais evidente que a gente vem aumentando a cobertura né, com esse liability que a gente fez, a gente aumentou bastante a cobertura de caixa no pagamento das dívidas de curto e médio prazo, né? Então, se você pegar no gráfico anterior, no primeiro gráfico, a gente tinha uma cobertura de aproximadamente 1,2 anos, e a gente passa a ter quase 4 anos de cobertura de caixa nesse pós-liability que a gente acabou de mencionar aqui. E, além disso, eu acho que bastante importante também é a questão de você ter vencimentos quase homogêneos ano após ano, né? Então, a gente sai de grandes posições de vencimentos no curto prazo e consegue endereçar bastante esse vencimento ao longo do tempo, e com valores menores, né? Então, acho que esse gráfico demonstra bem o trabalho que a gente vem fazendo né, na gestão dessa dívida da companhia, que o Augusto mencionou aqui, com muita atenção e muito atento às eventuais oportunidades que a gente encontra no mercado de capitais, né? Então, acho que demonstra bastante confiança dos agentes de mercado aí nos nossos negócios e da forma também que a gente tem feito esse approach com o mercado e aproveitado eventuais oportunidades que venham a acontecer. Então, acho que, em linhas gerais, Augusto, acho que é isso que eu queria comentar. Eu acho que não fazendo nada de novo, a gente vem nesse contínuo trabalho de aperfeiçoamento da estrutura de capital
e eventuais momentos que tiver oportunidade, a gente vai sempre atuar. Acho que é isso. Ótimo. Eu queria só amarrar, reforçando, né? Então, pegando as mensagens iniciais e principalmente esse ponto final do Breno, de um olhar muito forte, né, que a gestão da companhia, que os administradores da companhia estão executando, né, tanto da parte interna, né, vamos dizer assim, da nossa cozinha, literalmente, né, como da questão externa da companhia. Da questão externa é essa diversificação que a companhia obteve, né, de se transformar nesse ecossistema único, né, no setor de alta renda, em que se conecta com o cliente em vários momentos distintos da vida do nosso cliente. Então, na natureza deles, entre renda recorrente e a incorporação. Então, a robustez dessa diversificação de negócio que aconteceu, né? E o tamanho desses negócios. Então, hoje a gente tem entre todos os negócios conectados a esse ecossistema da JHSF, todos eles de forma relevante, não são mais negócios iniciais ou pouco relativos em relação ao todo. Hoje a gente tem um conjunto de negócios muito fortes e que a força desse ecossistema, o ganho cinético desse ecossistema, está se refletindo em crescimento, em perceptividade positiva dos nossos clientes em relação aos nossos negócios, a ganhos de margem robustos, como a gente olhou aqui, e principalmente a força que a gente tem quando alguma marca ou algum stakeholder se conecta a desenvolver algum negócio aqui na América Latina, encontra na JHSF um hub único, um ecossistema único, uma plataforma única de poder acessar esse cliente, se conectar com esse cliente de formas distintas. E o terceiro ponto olhando para dentro, assim como a gente fez para fora, olhando para o cliente e para as nossas atividades, olhando para dentro, que é esse avanço importante que a gente tem também na qualidade, na segurança e na estrutura financeira da companhia, esses movimentos de mercado de capitais que passam de 2 bilhões e 200, mais a reciclagem de capital, aproximadamente acima de 700 milhões de reais, que dão um número de 3 bilhões de reais entre esses dois movimentos, trouxeram para nós uma estrutura ainda mais eficiente, alongada, como o Breno trouxe, segura para frente, com isso perfilado para os próximos 10 anos, que traz para a companhia uma condição muito positiva de poder continuar nesses nossos desafios. A gente vem investindo fortemente, né, no desenvolvimento desses nossos negócios, e essa estrutura, o sucesso operacional, geração de caixa desses negócios e essa estrutura de capital vão continuar nos permitindo fazer esses investimentos de forma saudável, planejada, programada, pagar os nossos dividendos aos acionistas, como a gente vem anunciando, e continuar provendo o crescimento dos nossos negócios. Mara, acho que era isso. E podemos abrir para perguntas e respostas. Obrigada, Augusto. Obrigada, Breno. Obrigado, Mara. Quem quiser fazer pergunta por escrito, só clicar no Q&A, mandar sua pergunta, e quem quiser fazer via áudio, no Raise Hand. 1 minuto, por favor, que a gente vai liberar na sequência. Porque a gente minimiza aqui a apresentação para não demorar, você pode anunciar, por favor, o Herman BBI? Você está... Tô aqui, Mara. Tá bom. Boa tarde, Pode fazer pessoal. sua pergunta. Augusto, Olá. Breno. Obrigado pelo espaço, tá? 2 perguntas aqui. O primeiro, um pouco mais de detalhe do segmento de JHSF Clubes e Residence, que tem sido a frente com maior crescimento. Queria entender um pouco de quando devem alcançar um nível mais recorrente, e que nível isso pode chegar. E a segunda pergunta são sobre as expansões internacionais que vocês têm feitos, né? Queria um pouco do update dos projetos de hotelaria, como as obras estão andando, um pouco mais de cor no timing das inaugurações. E se puderem detalhar um pouco mais a estrutura de funding, como a JHSF Capital tem captado recursos para esses investimentos. Essas duas do nosso lado. Obrigado. Tá bom. Eu vou iniciar aqui a resposta e depois Mara e Breno, se quiserem completar, fiquem à vontade. Herman, obrigado por estar conosco aqui, obrigado pela pergunta. Então, primeiro em relação ao nosso negócio de clubes, eles... essa força, né, e essa representatividade deles, dessa unidade em relação ao todo da companhia, ela tem uma perspectiva positiva. Então, esse não é um negócio
que a gente imagina não ter essa força perante ao todo dos nossos negócios. Primeiro, pela boa performance do que nós temos, né? Então, seja das unidades, das residências que estão locadas, ou seja, dos clubes que nós temos em operação, que no caso é o Boa Vista Village Surf Club, que opera muito bem. Então, nós acreditamos que essas operações vão continuar tendo uma boa performance. Como eu comentei, as unidades para locação, as residências para locação, basicamente todas locadas e, no caso, por exemplo, do Fazendo Residence com fila de espera. E na nossa operação de clubes, a mesma coisa. A boa operação do Boa Vista Village Surf Club é um clube único, né, com um feedback muito positivo dos nossos clientes. E deve se manter, e não só se manter, mas com crescimento por conta das novas operações. Como eu comentei, a gente inaugura o Fazano Tênis Club ainda nesse semestre, a gente inaugura o São Paulo Surf Club ainda nesse semestre. Então, 2 novas operações, 2 novos clubes que vão trazer mais geração de resultado para esse negócio. E as novas unidades da JHSF Residence que também devem ser entregues e que a gente vai continuar alimentando esse negócio com os nossos novos projetos. Então, esse é um negócio, como eu comentei, que tem uma representatividade já importante perante os negócios da companhia, perante o bloco de renda recorrente. Ele não deve ser errático, e sim há uma expectativa que esse seja um negócio de relevância recorrente nos nossos resultados. A tua outra pergunta foi em relação à nossa expansão internacional. As obras seguem bem, então a gente tem no nosso portfólio internacional o Fazano Las Pedras, no Uruguai, em Punta del Este, que segue uma operação positiva. Punta vem cada vez mais se tornando como um destino internacional, com uma agenda importante que acontece ao ano inteiro. O Réveillon de Punta também cada vez mais se destacando como um Réveillon de referência internacional. E o hotel e o projeto de Las Pedras surfa esse movimento. Por isso que a gente vai iniciar as obras para um novo hotel ali conectado à Punta, que vai ser um hotel em La Barra, de pé na areia, de frente para o mar. A gente tem a nossa operação, que é onde a gente está até aqui hoje em Nova York, por conta da conferência e todas as agendas de eventos aqui de Nova York. A gente tem aqui o Fazano Fifth Avenue, que é a nossa operação hoteleira em Nova York, que também é um sucesso absoluto, que vem operando super bem, reconhecido essa semana, inclusive, pelo Guia Michelin de Nova York, recomendando o hotel aqui. Uma operação que nos gratifica muito por ser numa cidade tão competitiva e tão ofertada. O hotel hoje é tido por muitos como um dos melhores hotéis boutiques da cidade de Nova York. A gente também tem a operação gastronômica aqui, que em um outro ponto, que é o Fazano Restaurant, também que vai super bem. E aí, em desenvolvimento, a gente tem Fazano Miami, que segue em desenvolvimento, com uma expectativa de inauguração no ano que vem, no segundo semestre do ano que vem. Olhando para a Europa, o nosso primeiro movimento foi em Londres, Fazano Mayfair, que também segue com as obras avançadas, com desenvolvimento avançado do projeto, expectativa de abertura também para os próximos, entre o final do ano que vem e começo de 2027. Depois nós anunciamos Fazano Cascais, que é um projeto na Quinta Marinha, na região de Cascais, uma região muito especial, que também segue em obra, com expectativa para 2027. E o nosso último anúncio, que foi Fazano Sardenha, que ali é um projeto, é um complexo que você vai ter, além da questão hoteleira, você vai ter beach clubs, algumas vilas, um mall, uma operação de varejo, um mall a céu aberto também conectado, e que também seguem com previsão para 2020, entre 2027 e 2028. Então, esses projetos todos seguem no seu desenvolvimento de forma coordenada e que vão, como eu comentei, ampliar a nossa oferta de produtos, né, dentro dessa unidade que vem se mostrando cada vez mais positiva para a companhia, e vão trazer também uma expansão internacional para o nosso grupo, trazendo mais uma componente importante, que é a diversificação, agora também de forma relevante em relação a outros países e a outras moedas, né? Então, ele avança
Então, avança bem esses projetos. Em relação à Capital, que você perguntou, a JHSF Capital vem sendo importante nesse processo, ela coordena essa expansão através de fundos que estrutura isso através de veículos de investimento e através desses veículos também faz as captações com institucionais, single family office, multifamily office ou investidores diretos que acabam estruturando, né, nesses projetos o capital para o desenvolvimento e cumprindo o papel relevante que é apoiar essa expansão do grupo. Não sei se te faltei alguma coisa aqui, Herman. Bem claro, obrigado. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. A nossa próxima pergunta vem do Matheus, do Santander. Matheus. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui. A minha pergunta é mais sobre o Shopping Cidade Jardim, né? Acho que é o ativo aí performando super bem, vendas indo super bem também, ocupação super alta. Então, entender um pouco a cabeça de vocês para expansões no ativo, né? O que a gente pode pensar de timeline, enfim, como tá, o que vocês estão pensando lá. E a segunda é sobre o Shopping da Faria Lima também, entendeu? Então, vocês podem dar um pouco mais de cor, como é que tá lá as obras e o timeline que a gente pode esperar para a evolução desse ativo. Obrigado. Obrigado, Matheus. O Shopping Cidade Jardim, ela, como a gente brinca no termo que as marcas internacionais usam para suas lojas, é o nosso flagship, é o shopping principal, né, da companhia. E os números são impressionantes, né, de crescimento. A gente vem nesse primeiro tri com um crescimento de 25%, um shopping que opera com vacância zero, praticamente zero. Então, você vê um crescimento contra o outro, é ganho de performance, é fluxo, é mais cliente comprando conosco, estando conosco, é mais tempo desses clientes conosco. A gente vem, é uma métrica que a gente controla muito forte, é o tempo desses clientes conosco nos shoppings, o quanto que eles... E isso vem cada vez mais aumentando em função do mix que a gente tem lá, enfim, em função de ser um lugar que é, além de um lugar destinado para compras, o cliente faz diversas atividades da sua vida ali conosco. Então, o shopping vem apresentando uma performance destacada, os nossos shoppings têm um maior crescimento, o Shopping da Jardim é o maior crescimento, e isso vem cada vez mais despertando o interesse de marcas internacionais. Hoje, quando as principais marcas internacionais que não operam no Brasil olham para o Brasil, marcas focadas no setor de alta renda, obviamente, acabam nos procurando por conta desse sucesso e desse foco muito importante num mix destinado à questão da alta renda, diferente de outros shoppings que têm um foco um pouco mais diverso. Então, no nosso caso, isso vem se refletindo no crescimento maior, né, de vendas, num crescimento dos índices de performance, e por isso que a gente já reúne uma maior quantidade de flagships e a gente deve anunciar aí já em breve, em seguida, esse plano em que 5 novas flagships chegarão para o Shopping Cidade Jardim e que vão trazer para esse shopping ainda mais atrações e ainda mais foco desse cliente de alta renda com esse mix exclusivo que a gente já tem e que vai ser incrementado com essas novas marcas. A gente deve, em breve, fazer um anúncio detalhado dessa expansão, tanto das novas lojas, quanto dessa área de wellness também que vai estar conectada ao Cidade Jardim. Em relação aos shoppings Faria Lima, as obras também seguem avançando no desenvolvimento. A gente tem a expectativa de que a operação de shopping abra em 2027. Um shopping que vai estar um projeto multiuso no principal ponto da Faria Lima, o ponto mais cobiçado da Faria Lima, que é na Faria Lima com a Leopoldo Couto. A gente vai trazer para esse shopping marcas exclusivas, novidades na operação gastronômica que não estão em nenhum outro shopping no Brasil. Então, e também esse conceito de arquitetura e design e da forma como que os nossos shoppings acabam abraçando, né, essa questão do estilo de vida dos nossos clientes. Há um jardim importante dentro dele, enfim. Então, a gente vai trazer
para a região da Faria Lima, que é uma demanda hoje também dos nossos clientes que tem parte da sua vida naquela região, né? Então, com isso, a gente cobre os principais pontos de alta renda de São Paulo, né, com o principal shopping de alta renda do país, que é o Shopping Cidade Jardim, com os shopping jardins, ali no coração dos jardins da Doc Lobo, e aí agora a gente leva a qualidade de JHSF para a Faria Lima, que é no Shopping Faria Lima. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Obrigado, Matheus. Próxima pergunta é do Juan, da XP. Juan. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tenho duas perguntas também. Minha primeira é mais sobre estrutura de capital e alavancagem, né? Acho que a gente sabe que a companhia tem cada vez caminhado mais para um nível mais alto de renda recorrente, né? Acho que isso dá um pouco mais de previsibilidade de geração de caixa. Mas eu acho que também tem um cenário, um saldo bastante relevante de recebíveis de incorporação para entrar ainda, né? Minha pergunta é um pouco como que vocês estão olhando para cenário de geração de caixa, olhando para frente, e um pouco como que vocês estão vendo o atual nível de alavancagem da companhia, se é um nível que vocês acham que é um nível que vocês estão confortáveis em manter, talvez num período um pouco mais longo de tempo, ou se efetivamente essa geração de caixa que vocês podem ter pode efetivamente ir desalavancando a companhia ao longo do tempo para um patamar mais baixo. E a minha segunda pergunta talvez um pouco mais aberta em relação ao segmento de renda recorrente, né? Eu acho que faz um tempo que a gente tem discutido que esse segmento ele deveria ganhar cada vez mais relevância dentro da companhia, e a gente chega já perto assim, acima de 70% de receita nesse segmento. Queria entender um pouco como que vocês acham que fica esse equilíbrio para frente, se efetivamente tem espaço para a renda recorrente ganhar mais espaço dentro da companhia, talvez subir para um nível de 80%, 90% da companhia. Queria entender um pouco como vocês veem isso e como vocês esperam efetivamente o que seja talvez mais interessante para crescimento de renda recorrente olhando talvez no curto prazo, né? Obrigado. Tá bom. Joia, obrigado, Juan, por estar conosco aqui e pela pergunta. Vamos lá. Primeiro, em relação à alavancagem, né? Vamos começar pelos recebíveis que você falou. De fato, a gente chega numa carteira importante de recebíveis na incorporação, e que a gente tem um histórico muito importante, né, positivo de performance desses recebíveis. É uma performance basicamente de 100%, muito próxima de 100% dessa carteira, que é atrelada, né, ao cliente de alta renda, aos nossos clientes com quem a gente opera, enfim, tem relação, muitos de longa data, que são recorrentes, né, nas nossas bases. E então essa é uma carteira com uma liquidez basicamente total, e por isso que a gente administra essa questão também do quanto a gente transforma essa carteira em caixa total, em caixa líquido, né? Ou se mantém essa questão do recebível, e isso é puramente uma métrica nossa aqui de custo financeiro, dado que a liquidez, como eu comentei, ela é basicamente de 100%. Então, é uma carteira grande e é uma carteira que traz para a gente esse conforto por conta da qualidade do risco que essa carteira está atrelada. Quando a gente olha a nossa alavancagem em relação ao EBITDA gerado, a gente vem para uma alavancagem de 1,78, 1,8, e é nesse range que a gente vem flertando com a curva aí em relação à alavancagem da companhia. Na nossa visão, esse é um patamar seguro, saudável, com visão de médio e longo prazo, ou seja, todas as decisões que a gente toma nessa questão da estrutura de capital é sempre olhando, óbvio que a gente baseia no resultado dia a dia da tesouraria ali, da nossa área financeira, mas a nossa grande preocupação é mesmo a preservação dos negócios da companhia na sua perpetuidade. Então, essa gestão, ela continua sendo super cuidadosa, e nesse patamar de 1,7, 1,8 vezes, na nossa visão, em cima de todos os investimentos que a gente vem fazendo em CAPEX, que a gente continua fazendo, o crescimento dos negócios de renda recorrente são reflexos dos investimentos que a companhia vem fazendo e continua fazendo. Para esse ano, a gente continua com novos equipamentos sendo entregues, com as obras, como eu comentei, dos projetos que estão em desenvolvimento, enfim, que vão trazer mais geração de caixa para esse negócio.
Mas então, para o tamanho de investimentos que a gente vem fazendo e vai continuar fazendo, pelos dividendos que a companhia paga, e para poder, de forma saudável, continuar projetando esse crescimento futuro da companhia, a gente acredita que esse é um patamar seguro e responsável para a gente continuar com esses vértices todos evoluindo. Então, o último ponto você cobriu, foi o tamanho dos livres, a questão da alavancagem proporcionalidade entre renda recorrente. e a proporcionalidade entre renda recorrente e os demais negócios. E só um ponto antes de entrar na renda recorrente e os demais negócios, e só reforçando também essa questão da alavancagem, a geração de caixa, a projeção de geração de caixa que esses negócios trazem para a gente, também trazem um conforto dessa métrica, porque quanto maior esse bloco de renda recorrente vai ficando, e está ficando com uma representatividade importante, né? Hoje já na base de 70%, nos permite também projetar um pouco mais para frente o que é essa geração que os negócios trazem. Então, ainda mais reforça para a gente essa visão da alavancagem e de uma previsibilidade do quanto que a gente tem de geração vis-à-vis os CAPEX que a gente tem para frente. Então, a gente acha que esse é um patamar relevante, diferente se a gente fosse uma empresa como há mais de 20 anos atrás, só na incorporação, que essa questão da previsibilidade se torna mais difícil e aí sim também mais difícil de você projetar a tua alavancagem futura. Em relação ao tamanho dos negócios, a gente chega hoje numa proporção que a gente acha uma proporção muito positiva, que é de 70%, entre 60% e 75% da geração vinda do negócio de renda recorrente. Isso, por que a gente acha que esse é um balance positivo? Porque a gente vai continuar com o nosso negócio de corporação imobiliária, faz parte da nossa história, faz parte da companhia, a gente vai continuar desenvolvendo. Ele está conectado ao ecossistema de alta renda. Quando você olha os nossos desenvolvimentos, cada vez mais você vai lá nos nossos projetos, quase que todos os nossos negócios presentes ali. Então, a incorporação faz parte desses projetos multiuso que levam uma questão do lifestyle, do estilo de vida completo para os nossos clientes. Então, esse é uma proporção que, na nossa visão, é uma proporção positiva e que deve flertar ao redor desse patamar. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado, Augusto. Até mais. Obrigada, pessoal. As perguntas que chegarem depois, agora que a gente encerrar o nosso call, a gente vai tentar responder pelo e-mail do RI, e aí também fica o e-mail aqui, ri@jhsf.com.br, para quem não teve a oportunidade de perguntar no call, ou eventualmente ver esse call gravado mais para frente. Então, a gente está disponível nesse e-mail. Obrigada pela presença de todos. Passo a palavra agora para Augusto para encerramento. Obrigado a todos, obrigado pela presença e a gente se encontra aqui na nossa próxima apresentação do segundo trimestre de 2025. Um abraço a todos. Obrigado.